Como eu consigo mitar em praticamente todas as rodadas. Então, nesse vídeo, eu vou trazer uma análise completa para a oitava rodada do Cartola, ok? Vamos começar aqui pela tabela de jogos. Tem ótimos jogos essa rodada, então dá para gente fazer uma análise completa aqui para vocês, tá bom? Fortaleza contra o Juventude são duas equipes que não vivem um grande momento, mas o Fortaleza melhorou muito, principalmente na Libertadores, e tá na zona de rebaixamento, então é uma zona de desespero. Já o Juventude é uma equipe que não joga muito bem fora de casa. É uma equipe forte jogando em casa, mas quando joga fora de casa é um time muito frágil, ok? Então eu vejo ótima oportunidade aqui para os jogadores do Fortaleza. Caso você queira de Lucero, caso você queira colocar um lateral do Fortaleza, é uma boa opção, tá bom? Lembrando, para mim, o Fortaleza não perde o SG para o Juventude, ok? O que me preocupa é que o Juventude é realmente um time muito enjoado, ok? Mirassol contra Corinthians, eu particularmente prefiro deixar esse jogo de fora, porque são duas equipes que não vivem um grande momento. E o Mirassol é uma equipe muito enjoada, que tem muito costume de empatar jogos, é o 16º colocado. E o Corinthians é o oitavo colocado, tem ótimas peças, tem o Memphis Depay, tem o Yuri Alberto, mas são jogadores que estão muito valorizados. Então eu particularmente prefiro deixar esse jogo de fora, tá bom? Grêmio contra Bragantino, o Bragantino é o segundo colocado e o Grêmio melhorou um pouquinho, é o 13º colocado. Mesmo que o Bragantino viva uma grande fase, eu vejo boas peças aqui pro Grêmio, tá bom? Vamos imaginar o seguinte cenário. O Bragantino tem costume de chutar muito pro gol, então o Thiago Volpe é uma ótima opção. Mesmo que o Bragantino tire o SG do Grêmio, o Thiago Volpe a tendência a fazer 4, 5 pontos e caso mantenha o SG, ele vai muito bem, tá bom? Então, como o Bragantino chuta bastante, o goleiro do Grêmio é uma ótima opção, mas de resto, particularmente, eu não colocaria jogadores nesse jogo, tá bom? Vitória contra o Vasco são duas equipes desesperadas que vivem uma crise surreal. É segurança do Vasco batendo em torcedor, Vitória, torcedor protestando, Vitória não consegue vencer na Sul-Americana. Então é um jogo que me chama muita atenção pelo desespero das duas equipes. Vamos imaginar o seguinte cenário. Se o Verratti não tiver num grande jogo, o Vasco não consegue fazer gol. E o Felipe Coutinho, ele chuta muito pro gol, muito mesmo. Então o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, é uma boa opção. Lembrando, para mim, o Vitória não perde o SG pro Vasco, tá bom? Eu sei que as duas equipes são muito frágeis, tá bom? Principalmente defensivamente, mas como o Vitória vai jogar no Barradão, o Vitória para mim é favorito e pode manter o SG, tá bom? Caso você queira ir com os jogadores do Vasco, o Verratti, o Felipe Coutinho ou até o Paulo Henrique ali é uma boa opção, tá bom? Aqui no Flamengo e Bahia é um jogo mais complexo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Flamengo é o terceiro colocado, era o líder, caiu para terceiro. E o Bahia é o sexto colocado, dando prioridade para Libertadores. E quem viu aquele jogo do Palmeiras contra o Bahia foi lá na casa do Palmeiras e venceu por 1-0. Eu vou ser muito sincero com vocês. O Flamengo tem grandes peças, mas o pessoal tá botando no cartola o time do Flamengo inteiro como se o Bahia fosse a pior equipe do mundo, tá bom? Eu não tô dizendo que o Flamengo não vai vencer, mas vamos tomar um pouquinho de cuidado com fechar a zaga do Flamengo, colocar os 11 do Flamengo. Eu particularmente não vou fazer isso. Mais jogadores do Flamengo como boa opção. Tem o Arrascaeta, tem o Pedro, tem o Wesley, tem o Léo Ortiz, tem o Rossi, mas prestem atenção nessa fala. Se o Bahia começar na frente, ele vai se fechar e dificilmente o Bahia vai atacar novamente. Então, você for com o Rossi, eu tomaria muito cuidado, tá bom? A tendência é ele não fazer muita defesa difícil. Então, eu tomaria um pouco de cuidado porque ele realmente pode negativar. Se você acredita que o Flamengo vai manter o SG, aí o Rossi pode ser uma boa opção, tá bom? Sport contra Cruzeiro. Eu vou deixar esse jogo de lado, tá bom? O Sport é um time muito desesperado, mesmo que o Cruzeiro seja favorito, eu particularmente vou deixar esse jogo de lado, ok? Caso você queira ir com os jogadores do Cruzeiro, o Caio Jorge é uma ótima opção, faz gol em praticamente todos os jogos e é o cara do gol do Cruzeiro, ok? Como o Sport tem uma defesa muito frágil, eu acredito que vale a pena você ir com os jogadores do Cruzeiro, ok? Palmeiras contra São Paulo, eu particularmente prefiro deixar esse jogo de fora. Por quê? Mesmo que o Palmeiras seja o primeiro colocado, quem assistiu Palmeiras contra Vasco viu que o Palmeiras não é essa grande equipe, não está jogando o melhor futebol. O Vasco dominou o primeiro tempo e o São Paulo está dando prioridade para a Libertadores. Então, caso você queira ir com os jogadores do Palmeiras, os dois laterais é uma ótima opção e a tendência é esse jogo ser under, ok?
como a tendência é ser um jogo under, não sair muitos gols. Então tomarem um pouquinho de cuidado, se você for com o atacante do Palmeiras ou com o atacante do São Paulo, ok? Atlético Mineiro contra o Fluminense é um jogo muito bom, principalmente para o mercado de gols, ok? Então, por exemplo, você colocar um Hulk, você colocar um Rubens, você colocar a parte defensiva do Atlético Mineiro pode ser uma ótima opção, tá bom? O Fluminense ele não me passa confiança nenhuma. Mesmo que ele seja o quinto colocado, quem vem assistindo os jogos do Fluminense, principalmente em casa, vê um time que não é aquilo tudo que as pessoas falam, tá bom? Quem assistiu contra o Vitória, o jogo foi 1-1. Quem assistiu contra o Sport começou na frente, o Fluminense virou nos últimos minutos. Então, como o Atlético tem ótimas peças, o meu foco vai ser no Atlético Mineiro, tá bom? Hulk, Rubens, o Everson, o Igor Rabelo também é uma boa opção. Botafogo contra o Internacional, deixem esse jogo de fora, tá bom? Porque pode acontecer de tudo. O Botafogo é um time imprevisível. E o Internacional é o nono colocado, eu vejo o time caindo um pouco, mas o Internacional tem ótimas peças e o Botafogo é aquilo, né? É 8 ou 80. Então eu, particularmente, não quero colocar jogadores em nenhum desses dois times, tá bom? Santos contra Ceará, para mim, esse jogo é jogo para muitos gols, ok? Então, o Escobar, você colocar algum atacante do Ceará, pode ser uma boa opção também, tá bom? Para mim, esse jogo é 3-2, 2-2, então é um jogo muito bom para gols. Mesmo que o Ceará seja favorito, o Santos vai jogar na Vila Belmiro e, querendo ou não, a gente tem que respeitar, mesmo sendo o 19º colocado, tá bom? Vamos aqui para nossa escalação, falta 3 dias para o Cartola fechar, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fazer juntinho com vocês, tá bom? Aqui no gol eu quero diferenciar um pouco essa rodada, eu vou de Thiago Volpe do Grêmio, ok? Como eu disse para vocês, a tendência é o Bragantino chutar muito pro gol, e como o Grêmio tá pressionado, a tendência é ele se expor, então o Thiago Volpe vai ser a minha opção aqui no gol, ok? Caso você não queira de Thiago Volpe, tem o Lucas Arcanjo, que o Felipe Coutinho chuta muito de fora da área, tá bom? Então, para defesa é uma ótima opção. E também tem o Rossi, tem o Everton, tem o Everson, aí fica mais pelo seu critério e pelas suas cartoletas, ok? Aqui na lateral não tem segredo, eu vou com ele, o Wesley e o Escobar. Olhem a quantidade de roubada de bola que o Escobar tem em 7 jogos. São 38 desarme em 7 jogos. O que ele tá jogando é brincadeira. E mesmo que o Ceará tire o SG do Santos, a tendência é o Escobar entregar 7, 8 pontos e caso mantenha o SG, é imitar na rodada, tá bom? O Wesley já me preocupa um pouco. Em 7 jogos, olha aqui, são 13 desarmes. Então é um cara que está precisando do SG para ter uma boa pontuação. Eu vou ser sincero com vocês, eu posso substituir o Wesley pelo lateral do Palmeiras, ok? Que vive uma grande fase e já fez 20 desarmes em 7 jogos. Mas por enquanto eu vou de Escobar e de Wesley, ok? Aqui na parte defensiva, vamos dar uma olhadinha aqui. O Léo Pereira é uma ótima opção, mas ele fica muito dependente da média base, então jogadores assim não me interessam, ok? Eu vou de Léo Ortiz do Flamengo, ok? Mesmo que o Bahia tire o SG do Flamengo, o Léo Ortiz vai entregar 2 pontos, 3 pontos ou até mais, tá bom? Dependendo muito. E o custo-benefício dele eu acredito que vale a pena, apenas 5 cartoletas. Então, pelo custo-benefício e pelo confronto, eu acredito que vale a pena. A minha próxima opção vai te surpreender, vai ser o Igor Rabelo do Atlético Mineiro, ok? Para mim, o Atlético Mineiro vai manter o SG nesse jogo e como eu tô sem cartoletas, a minha prioridade vai ser no ataque, eu vou de Igor Rabelo aqui na zaga, ok? Então a minha parte defensiva ficou da seguinte maneira: o Wesley, Léo Ortiz, Volpe, Igor Rabelo e Escobar, ok? Todos esses jogadores têm média base, mesmo que são diferentes, eu acredito que vale a pena. Como vocês podem ver, eu coloquei apenas 2 defensores do Flamengo, porque eu tomo muito cuidado com esse negócio de SG, ok? Vamos aqui para o ataque, vamos pular para o ataque. A minha primeira opção vai ser o Pedro do Flamengo, ok? O Pedro dispensa de comentários. Depois que voltou de lesão, marca gol em praticamente todos os jogos. E no último vídeo eu comentei com vocês, pessoal, não vale a pena ir de Pedro, porque bem provavelmente ele vai perder muitas cartoletas. Dito e feito, ele foi lá e perdeu 4 cartoletas, ok? Então a minha primeira opção vai ser o Pedro, que bem provavelmente vai marcar nesse jogo.
A minha próxima opção vai ser o Hulk do Atlético Mineiro. Costumam dizer que o Hulk é o jogador perfeito para a cartola. Faz gol, dá assistência, tem média base e tem um confronto muito favorável contra o Fluminense, ok? Então o Hulk vai ser minha segunda opção e dispensa comentários, ok? A minha próxima opção aqui, eu poderia muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero muito ir de Bruno Henrique. Ele é uma boa opção, mesmo que depois daquela polêmica, o negócio de cartão, com o negócio de aposta, ele não vive uma grande fase, mas pode ser um diferencial para essa rodada, tá bom? Então, o Bruno Henrique, custando apenas 6 cartoletas, pode valer a pena, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, se tem outras opções, vamos dar uma olhadinha. O Lucero também é uma boa opção, tá bom? Não deixem de colocar ele caso você confie no Fortaleza. O Breno Lopes, eu não confio muito nele, mas até o momento eu vou com ele, ok? Bruno Henrique do Flamengo, ok? Caso você não queira ir de Bruno Henrique, tem ótimas opções aqui também. Tem o Estevão, que não vive uma grande fase, mas é um ótimo jogador. O Rony também é um diferencial para a rodada, marcou no último jogo, mas acabou sendo anulado, ok? Então, caso você não queira ir de Hulk, o Rony também é uma ótima opção, ok? Então, nosso ataque ficou da seguinte maneira: Bruno Henrique, Pedro e Hulk, ok? Aqui no meu campo, vamos dar uma olhadinha, não tem como deixar ele de fora, ok? Arrascaeta é unanimidade essa rodada, é o cara do gol, é o cara da assistência, vive uma ótima fase e tá desvalorizado, tá bom? Então a tendência é valorizar, ok? A minha próxima opção aqui no meu campo vai ser o Mateuzinho. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O Vasco costuma dar muito, ceder muita roubada de bola ali pro meio campo. E o Mateuzinho rouba bastante bola. Vamos dar uma olhadinha aqui na estatística dele. Ele roubou 8 bolas em 6 jogos. É um cara que marca gol, dá assistência. Podemos dizer que é o melhor jogador do Vitória. E como o Vasco é muito frágil defensivamente, o Mateuzinho pode acabar marcando um gol e imitar na rodada, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha. A minha próxima opção aqui no meu campo, deixa eu ver quais opções aqui tem. Olha, se você quer diferenciar nessa rodada, o Iago Pikachu é uma boa opção, tá bom? Eu não descartaria ele de maneira nenhuma, porque muitas pessoas têm implicância com o Iago Pikachu, etc. Mas caso você queira diferenciar, eu não deixaria de fora, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no meu campo, vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Infelizmente, essa rodada não tem grandes opções para o meio campo, aí fica mais pelo seu critério, tá bom? Mas vamos pular aqui o meio campo, vamos dar uma olhadinha. Vamos aqui para o técnico. A minha opção para o técnico seria o Felipe Luiz, mas como eu não tenho muitas cartoletas, eu posso fazer o seguinte: eu posso vir aqui, ó, e colocar o técnico do Vitória, ok? E você focar ali no meio campo, botar 10,30 cartoletas, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu dar uma olhadinha, se tem grandes opções, eu vou de Rubens do Atlético Mineiro, ok? Olhem a quantidade de roubadas de bola que o Rubens tem no Cartola. Em 7 jogos, são 24 desarmes, ok? É um jogador completo e o Fluminense também cede muita roubada de bola ali pro meio campo e o Rubens tem média base. Quando ele fizer um gol, ele vai estourar no Cartola, ok? Então, nosso time ficou da seguinte maneira: Thiago Volpe, Wesley, Léo Ortiz, Igor Rabelo, Escobar, Thiago Carpini, Mateuzinho, Rubens, Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique e o Hulk, ok? O meu capitão até o momento vai ser o Pedro do Flamengo, ok? É uma ótima opção. Caso você não queira ir de Pedro, tem o Arrascaeta, tem aqui o Bruno Henrique, tem o Hulk, mas até o momento eu vou de Pedro, ok? O meu reserva de luxo eu quero diferenciar. Eu vou com o lateral do Palmeiras, ok? Tá mantendo média base, tá pontuando muito no Cartola. Então, caso o Wesley não for bem, o lateral do Palmeiras bem provavelmente vai imitar, ok? Como aqui o Bruno Henrique é bem baratinho, eu vou ter que colocar qualquer jogador aqui, infelizmente, porque tá barato, ok? Aqui no gol, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha. Eu vou de Gabriel dos Santos, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima opção. Aqui na zaga, deixa eu ver, eu vou de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou de Zé Marcos, do Vitória, ok? O time tá bem barato aqui defensivamente, então me preocupa um pouco. E aqui no meu campo, eu vou diferenciar. Eu vou de Cristaldo do Grêmio, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O time custou 129 cartões. Então, lembrando, eu vou atualizar o time. Então, deixe seu like, inscreva no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e fui!